Achei que a pior dor de um pai era perder um filho, mas a verdadeira dor é vê-lo partir e acreditar que nunca mais vai voltar. 25 anos depois, o destino bateu à minha porta menos e, com uma simples chave, a vida devolveu tudo o que o tempo levou. Assiste até o fim. Inscreve-te no canal para mais histórias reais que tocam o coração. Há memórias que o tempo não apaga. Por mais que a gente queira, o dia em que o meu filho fugiu de casa foi um desses dias. Um que ficou preso dentro de mim como uma ferida que nunca cicatrizou. Chamo-me Miguel Duarte. Tenho 72 anos. E durante metade da minha vida, vivi com o som de uma porta a bater na memória. Aquela porta era a do meu filho, Eduardo. Naquela época, tínhamos uma pequena mercearia de bairro. Eu e a minha mulher, Lúcia. Trabalhávamos duro, guardando cada escudo, cada centavo, para que ele pudesse estudar, construir um futuro melhor. Era o nosso orgulho. E foi por isso que a traição dele doeu tanto. Lembro-me do dia com nitidez cruel. Era uma tarde quente de verão. O sol batia nas prateleiras da loja, e o ar cheirava café moído e pó de farinha. Eduardo chegou suado, com um envelope nas mãos e um olhar que eu não reconheci. Pai, preciso falar consigo, disse. O que foi agora, rapaz? Perguntei, sem levantar a cabeça do balcão. É importante? Levantei o olhar. Havia algo estranho nele. O menino doce de sempre estava diferente. Menos nervoso, tenso. Eu vou embora, disse de repente. O coração bateu mais rápido. Como assim vai embora? Tenho um plano. Um amigo meu quer abrir um negócio em Lisboa. Eu posso investir, ganhar dinheiro rápido, mudar de vida. Sem humor. Negócio? Que negócio é esse que precisa de pressa e segredo? Ele desviou o olhar. Preciso de algum dinheiro. Sentiu o chão fugir. A mercearia, a casa, o pouco que tínhamos. Tudo o que guardamos era para o futuro dele. Mas o modo como ele disse preciso. Não posso pegar, ou o senhor empresta. Soou como uma sentença, Eduardo. Não faças isso. Ele ficou em silêncio. Depois olhou para mim, com um misto de culpa e desafio. Já fiz, pai, e saiu. No início, pensei que voltaria. Uma semana, um mês, um ano, mas não voltou. Quando percebi que ele tinha levado todas as economias, quase desmoronei. A Lúcia chorava todas as noites. Durante meses ela deixava o prato dele posto na mesa, como se isso pudesse fazê-lo voltar. Eu fingia força, mas a verdade é que algo em mim se partiu naquele dia. O tempo passou, e com ele, as pessoas. A Lúcia adoeceu, e partiu cedo demais. Fiquei só, com a mercearia vazia, e o eco da voz dela a dizer: ele vai voltar, Miguel. Ninguém foge da própria consciência. Mas os anos foram cruéis. Eduardo nunca mais escreveu. Nunca mais ligou. Nem uma carta, nem uma explicação. E a esperança, com o tempo, virou silêncio. Até que, 25 anos depois, numa manhã fria de inverno, alguém bateu à minha porta. Abri devagar. Sem pressa menos já não esperava visitas. Do outro lado, estava uma jovem. Tinha uns 20 e poucos anos. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo e olhos claros, muito parecidos com os de Lúcia. Na mão, segurava uma pequena caixa de madeira e um envelope amarelado. O senhor é Miguel Duarte? Pergunto. Sim? Pergunto. Sou. Sim. Ela respirou fundo. O meu nome é Clara, filha do Eduardo Duarte. Por um momento, o mundo parou. Senti o sangue gelar e o chão desaparecer. O nome que eu não ouvia há 25 anos saiu da boca daquela rapariga como um fantasma a voltar à vida. O meu pai pediu para eu lhe entregar isto, disse ela, estendendo o envelope. Peguei-o, com as mãos trêmulas. O papel cheirava a tempo e arrependimento. Dentro, havia apenas uma frase, escrita com a letra dele. Pai, perdoe-me. A chave está com ela. Olhei para a jovem, confuso. Ela abriu a caixa e mostrou uma pequena chave de ferro enferrujada. Ele disse que o senhor saberia o que fazer com isto. Mas eu não sabia. Ou talvez soubesse e simplesmente não queria lembrar. Naquela noite, sentei-me diante da lareira com a caixa e a carta no colo. O fogo estalava abaixo, e o rosto da Lúcia parecia absorver-me da moldura antiga na parede. Toquei na chave e senti um arrepio familiar.
Era idêntica à do cofre antigo da mercearia, o mesmo que tínhamos escondido no porão antes de Eduardo desaparecer. Mas aquele cofre estava vazio. O pelo menos. Sempre pensei que estivesse, e foi nesse instante que percebi. Talvez o verdadeiro roubo nunca tenha sido o dinheiro. Talvez ele tenha levado algo que ainda estava por devolver. Passei a noite sem dormir. A carta do Eduardo estava sobre a mesa, aberta, com aquelas poucas palavras que pareciam gritar dentro da minha cabeça. Pai, perdoe-me. A chave está com ela. A Clara dormia no quarto de hóspedes. Tinha insistido para ficar. Disse que não tinha para onde ir, que a viagem fora longa. Eu aceitei, talvez mais por confusão do que por bondade. Não sabia o que pensar dela. Era filha do homem que me destruiu. Mas ao mesmo tempo, trazia um olhar tão limpo, tão sereno, que era impossível ver ela com rancor. Enquanto o fogo da lareira se apagava, decidi que no dia seguinte iria ao porão. Não porque acreditasse em algum tesouro escondido menos, mas porque, depois de 25 anos, eu precisava encerrar aquele capítulo. Na manhã seguinte, o frio cortava o ar. Desci as escadas do porão com a lanterna na mão e o coração pesado. O cheiro de mofo e madeira velha trouxe memórias que eu tentava esquecer. Ali embaixo, tudo estava igual. As prateleiras, as caixas de farinha, o velho balcão desmontado e, num canto, o cofre enferrujado que eu e Lúcia tínhamos escondido anos antes. Lembro-me de tê-lo aberto pela última vez poucos dias antes da fuga do Eduardo. Na época, havia dinheiro suficiente para comprarmos uma casa nova. Mas quando ele desapareceu, o cofre estava vazio. Sempre pensei que ele tivesse levado tudo. Ajoelhei-me diante dele, mãos trêmulas. A fechadura parecia a mesma, gasta pelo tempo. Peguei a chave que Clara me entregara menos, o metal frio pareceu pulsar entre meus dedos. Hesitei por um instante. Parte de mim queria jogá-la fora, mas outra parte queria respostas. Encaixei a chave na fechadura. Girou com um estalo seco. O som ecoou pelo porão como um suspiro do passado. Abri o cofre. Por um momento, esperei ver o vazio que me acompanhava há tanto tempo. Mas havia algo ali. Um envelope grosso, envelhecido, e uma pequena caixa de madeira. O coração bateu forte. Peguei o envelope e o abri. Dentro havia fotografias antigas. Eu, Lúcia e o Eduardo, ainda menino. Fotos que pensei ter desaparecido com ele. E no fundo do envelope, uma carta longa, datada de 10 anos depois da fuga. A letra era inconfundível. A do meu filho, comecei a ler, com a voz embargada. Pai, se o senhor está a ler isto, é porque já passou muito tempo. Fugi com o dinheiro porque fui enganado. Acreditei em promessas de gente sem alma. Quando percebi, era tarde. O dinheiro já não existia e o meu nome sujo. Tive medo, vergonha e não consegui voltar. Durante anos, tentei reconstruir-me. Trabalhei longe, mudei de cidade, de nome, casei-me, tive uma filha menos a Clara menos, e jurei a mim mesmo que ela nunca conheceria o homem que fui. Mas o destino tem uma forma cruel de cobrar o que devemos. Estou doente, pai. O corpo já não aguenta. E antes de partir, preciso que o senhor saiba. O dinheiro que levei, deixei guardado num lugar que o senhor conhece bem. Não quero levá-lo comigo. Quero que sirva para algo bom. A caixa de madeira guarda a resposta. Se ainda for possível. Perdoe-me. Eduardo... Pois Sinordo... As lágrimas caíram, sem que eu percebesse. Não era apenas a confissão de um erro. Era um pedido de redenção. E dentro daquela caixa de madeira, talvez estivesse o último elo entre nós. Abria com cuidado. Lá dentro havia um relógio de bolso, antigo, com as iniciais MD, gravadas na tampa, menos o mesmo relógio que eu dera ao Eduardo no dia em que ele fez 18 anos. Quando o abri, percebi que o relógio ainda funcionava. Tic-tac, tic-tac, tic, como se o tempo, de alguma forma, nunca tivesse parado de girar entre nós. Mas havia mais, um pequeno envelope escondido no fundo. Dentro dele, uma chave menor e um papel com apenas uma frase. Procure o moinho da Serra Azul. Lá, o senhor vai entender. Fiquei paralisado. O moinho da Serra Azul ficava a algumas horas dali. Um lugar abandonado, onde costumávamos ir pescar, quando o Eduardo era pequeno. Era nosso refúgio. O espaço onde ele ria, onde falávamos sobre o futuro. Olhei para o relógio outra vez, e uma lembrança me atravessou.
o dia em que ele me perguntou se o tempo podia curar qualquer coisa. Eu disse que sim, mas agora não tinha certeza. Quando subi do porão, Clara estava na cozinha, preparando café. Olhou para mim e sorriu com delicadeza. O senhor encontrou alguma coisa? Assenti, segurando a carta e a caixa. Encontrei mais do que esperava. Ela observou o relógio nas minhas mãos. Esse relógio, meu pai usava todos os dias. Dizia que pertencia ao homem mais honesto que ele conheceu. Olhei para ela, surpreso. Ele disse isso? Isso... Ela sorriu, com os olhos marejados. Disse. E que um dia o relógio voltaria para casa. Ficamos em silêncio. O som do relógio era o único ruído na cozinha. Cada tic-tac parecia dizer que ainda havia algo a ser dito. Algo por descobrir. E foi então que decidi. Peguei no casaco, no relógio e na carta. Olhei para Clara e disse: amanhã, vamos até a Serra Azul. Ela franziu o senho. Por quê? Respirei fundo. Porque há coisas que só o tempo pode enterrar. E talvez esteja na hora de desenterrá-las. Saímos de casa ao amanhecer. O céu ainda cinzento e o ar frio da serra cortava o rosto. Clara sentou-se ao meu lado, calada, observando as montanhas que se erguiam como fantasmas do passado. O som do motor e o tic-tac do relógio no meu bolso eram as únicas coisas que quebravam o silêncio. Não íamos só em busca de um lugar. Íamos em busca de uma resposta que demorou 25 anos a chegar. A estrada até a Serra Azul era estreita. Serpenteava entre colinas e pinheiros. À medida que subíamos, eu sentia uma mistura estranha, de medo e esperança. Era ali, naquele vale esquecido, que o Eduardo e eu costumávamos passar os domingos. Ele pescava, eu fumava o meu cachimbo. E a Lúcia ria quando via os dois voltando cheios de lama e sem peixe nenhum. O moinho abandonado era o nosso abrigo quando chovia. Tinha cheiro de madeira úmida e memórias felizes. Quando chegamos, o moinho estava exatamente como eu lembrava, menos as paredes cobertas de musgo, a roda quebrada, o telhado meio caído. Mas algo no ar parecia diferente, mais leve. Ou talvez fosse eu quem estava diferente. Estacionei o carro e Clara olhou em volta. Parece um lugar de outra vida, murmurou. E é, respondi. A vida que eu perdi aqui. Entramos com cuidado. O chão rangia sob os nossos passos. A luz entrava em feixes finos, pelas frestas da madeira. Cada som, cada cheiro, trazia lembranças que eu julgava mortas. No centro da sala, havia uma velha mesa de pedra. Foi lá que costumávamos guardar as varas de pesca e os anzóis. E foi lá que eu vi, menos coberto por pó e folhas, um pequeno baú de ferro. O coração disparou. A Clara olhou para mim, surpresa. O senhor acha que... é isso? Assenti, com a respiração curta. Peguei a chave menor, menos a que estava dentro da caixa de madeira. Menos, e ajoelhei-me. Ela encaixou perfeitamente. O clique metálico soou como o eco de uma vida inteira. Abri o baú. Dentro, não havia dinheiro. Nenhum tesouro. Apenas um caderno grosso de capa preta e um envelope fechado. O caderno estava gasto, cheio de anotações, recibos antigos, recortes de jornal e páginas escritas à mão. Abri o envelope primeiro. Era uma carta... A letra era de Eduardo, mas mais trêmula, como se escrita já no fim da vida. Pai, se chegou até aqui, é porque não desistiu de mim menos. E isso significa mais do que o senhor imagina. A verdade é que nunca fugi por ganância. Fugi por medo. Eu não roubei o dinheiro da mercearia. Roubaram-me. Fui enganado por um homem chamado Álvaro, que prometeu um negócio seguro e depois desapareceu com tudo. Quando percebi, devia dinheiro a pessoas perigosas. E para proteger o senhor e a mãe, eu parti. Trabalhei durante anos, tentando recuperar o que perdi. Cada nota, cada centavo que consegui, guardei neste moinho. Não era só o dinheiro, era minha forma de voltar, mesmo sem coragem de bater a porta. As lágrimas começaram a cair. O caderno nas minhas mãos tremia. Abriu devagar. E ali estavam as provas. Recibos de transferências, registro de depósitos, tudo em meu nome. O Eduardo tinha passado anos mandando pequenas quantias para uma conta antiga da família. O dinheiro que eu pensei perdido estava lá, multiplicado. Mas o que mais doeu não foi o dinheiro. Foi a última página, escrita com letras quase apagadas. Se eu não conseguir voltar, que a Clara volte por mim. Diga a ela que o avô que ela nunca conheceu
É o homem que me ensinou o que é dignidade. E diga-lhe que o amor não morre, mesmo quando o tempo tenta enterrá-lo. Fiquei em silêncio. O moinho parecia respirar comigo. A luz atravessava a janela e batia na capa do caderno, iluminando o nome dele: Eduardo Duarte, 1999 a 2023. Clara ajoelhou-se ao meu lado. As lágrimas corriam pelo rosto dela. Eu nunca soube nada disso. Rou. Nem, respondi, com a voz embargada. Passei metade da vida odiando o meu próprio filho. E ele, metade da vida tentando se redimir. Ela segurou a minha mão. O Senhor perdoa ele? Demorei a responder. O vento soprou pelas frestas, trazendo o som distante da água correndo. Perdoe. Mesmo antes de saber, disse por fim. Passamos horas ali, folheando o caderno, lendo cada linha, cada lembrança que o Eduardo tinha deixado para nós. No final, Clara encontrou um pequeno bilhete preso entre as páginas. Era endereçado a ela. Filha, se estiveres a ler isto, é porque cumpriste a promessa. Cuida do teu avô. Ele é o homem que eu mais quis ser. Ela chorou baixinho, encostando o bilhete ao peito. Eu a abracei, e naquele gesto simples, algo se curou dentro de mim. O moinho, antes um símbolo de perda, tornara-se agora o lugar onde o tempo finalmente se reconciliava. Ao sairmos, o sol já se punha sobre as colinas. A luz dourada refletia nas paredes do velho moinho. E por um instante, juro que vi o Eduardo ali, jovem, rindo, acenando como fazia quando era menino. A Clara olhou para mim e perguntou: o que vai fazer com tudo isso? Sorri, limpando as lágrimas. Começar de novo, filha, e o dinheiro. O dinheiro vai servir para algo bom, como ele queria. Voltamos para casa ao cair da noite. No caminho, ninguém falou muito. A Clara olhava pela janela, perdida nos pensamentos, e eu sentia o peso de cada segundo que o tempo tinha roubado de nós. Mas, pela primeira vez em 25 anos, aquele silêncio já não doía. Era o silêncio da paz, de quem finalmente entende que algumas respostas chegam tarde menos. Mas chegam em casa, acendi a lareira. O calor das chamas iluminava o relógio sobre a mesa e o caderno do Eduardo ao lado. Passei os dedos sobre a capa, sentindo cada marca, cada página que ele escreveu com culpa e amor. Lúcia, murmurei, olhando para o retrato dela na parede. Ele voltou. Meu amor, não como esperávamos, mas voltou. Fechei os olhos e por um momento senti o cheiro dela, o som da sua voz, como se o vento trouxesse de volta um pedaço do que o tempo levou. A Clara aproximou-se, trazendo 2 chávenas de chá. Ele amava a senhora. Sabe, disse baixinho. Falava da avó, como se ela ainda estivesse viva. Sorri, emocionado? De certa forma, ainda está, o senhor? Perguntou ela. Conseguiu perdoar? Demorei alguns segundos para responder. Perdão, minha filha, não é um gesto, é um caminho. Começa quando a gente aceita que o amor é maior que o erro. Hoje eu aceitei. Ela segurou minha mão, e ficamos ali, olhando o fogo dançar. Nenhum de nós disse mais nada. Não era preciso. Na manhã seguinte, fui até o cemitério. Levei comigo o relógio do Eduardo e uma das fotos antigas menos aquela em que estávamos os 3, sorrindo diante da mercearia. O vento soprava leve, fazendo as flores balançarem sobre a campa da Lúcia. Coloquei o relógio sobre a pedra fria e disse: o nosso menino fez as pazes. Meu amor. Ele errou, sim, mas também amou, sofreu e pagou pelo que fez. E agora? Descansa. Olhei para o céu e deixei que as lágrimas caíssem, mas desta vez, sem dor. Eram lágrimas de libertação. De volta a casa, decidi o que faria com o dinheiro. Usei parte dele para reformar a velha mercearia, não para reabrir o negócio, mas para transformá-la em algo que o Eduardo teria gostado. Um pequeno abrigo para crianças carentes da aldeia. Chamei-o de Casa da Esperança. A Clara ajudou em tudo. No dia da inauguração, ela pendurou uma placa de madeira à entrada com uma frase do diário dele. O tempo pode roubar muita coisa menos, mas nunca o direito de recomeçar. Quando vi as crianças entrarem naquele espaço, correndo, rindo, enchendo de vida, o lugar que antes só tinha silêncio,
Percebi que o ciclo estava completo. Não há castigo maior que o arrependimento, nem perdão mais bonito do que aquele que transforma a dor em amor. E, naquele instante, soube que de alguma forma, o Eduardo estava ali menos no riso das crianças, no brilho dos olhos da Clara, e no bater tranquilo do relógio no meu bolso. Tic-tac, o tempo seguia, mas desta vez, já não levava nada embora, apenas devolvia o que sempre foi nosso. A paz, os anos voltaram a correr menos, mas desta vez, de forma leve. A vida, depois de tanto tempo a tirar, começava enfim a devolver. A Casa da Esperança cresceu. Tornou-se parte da aldeia. As crianças vinham todos os dias, com mochilas gastas e olhos curiosos, e cada risada que ecoava entre aquelas paredes parecia apagar um pouco da dor que o tempo deixara em mim. Clara morava comigo agora. Ela chamava-me de avô, com uma ternura que me derretia o coração. Tinha herdado o mesmo jeito do pai, calada, observadora, mas com uma luz nos olhos que fazia o mundo parecer menos cinzento. Uma tarde, enquanto ela cuidava do jardim, sentei à minha mesa e abri o caderno do Eduardo mais uma vez. O cheiro do papel envelhecido misturava-se ao aroma do café fresco. Reparei numa página em branco no final, e senti vontade de escrever algo ali. Não para ele apenas, mas para mim também. Peguei a caneta e comecei. Filho, demorei uma vida inteira para entender que o amor não se mede pela ausência de erros, mas pela coragem de reconhecê-los. Perdoei-te não porque esquecemos o que aconteceu, mas porque aprendi que o tempo que resta vale mais do que o que perdemos. A tua filha cresceu, linda. Tem o teu sorriso e a força da tua mãe. A casa que um dia construímos com medo e silêncio agora é cheia de risos. E a mercearia onde um dia pensei ter perdido tudo, hoje é abrigo para quem não tem nada. Se o céu tiver janelas, espero que possas ver, porque o amor que deixaste aqui floresceu. E eu, finalmente, posso descansar. Fechei o caderno com cuidado, como quem encerra um ciclo. Deixei-o sobre a mesa, ao lado do relógio de bolso. Ainda a marcar o tempo. Naquela noite, o céu estava limpo, e as estrelas pareciam mais próximas. Sentei-me na varanda, ouvindo os grilos e o vento entre as árvores. Clara veio e se encostou ao meu ombro. O senhor está a pensar nele, não é? Sorri. Sempre estive. Ela apertou a minha mão. Sabe, acho que o meu pai nunca quis fugir do senhor. Só não soube como voltar. Eu sei, respondi. E, de certa forma, ele voltou. Ela ergueu o rosto e sorriu. Voltou através de mim. Assenti, emocionado. E através de tudo o que construímos. Alguns meses depois, senti que o corpo começava a cansar. Os médicos diziam que era normal, a idade a cobrar o seu preço. Mas eu sabia que o coração já tinha cumprido a sua missão. Certa manhã, deixei uma carta em cima da mesa, junto ao caderno do Eduardo. Era a minha última promessa escrita. Clara, quando o relógio parar de bater, não chores. Significará apenas que, depois de tanto tempo, pai e filho voltaram a caminhar juntos. Cuida da Casa da Esperança, das crianças e de ti. E nunca deixes o tempo roubar o teu perdão. Ele é o bem mais precioso que temos. Anos depois, a Clara encontrou essa carta. Diz que naquele dia chorou como nunca, mas com o coração em paz. Guardou o relógio, o caderno e a carta juntos, numa caixa de madeira menos a mesma onde um dia tudo começou. Hoje, aquela caixa está exposta na entrada da Casa da Esperança. Nela, há uma pequena placa que diz: aqui repousa o tempo que não se perdeu, e o amor que o soube esperar. É assim. O nome Duarte deixou de ser sinônimo de fuga e passou a ser sinônimo de perdão, porque, no fim, todos nós estamos apenas a tentar voltar para casa. Alguns demoram mais, mas o amor, esse sempre encontra o caminho.